Ainda há aqui algumas pessoas a entrar, esperar só mais um pouco, por favor. João, creio que o doutor Porfírio já entrou, por isso, por nós. Ok, muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um seminário de inovação e desenvolvimento local, promovido pelo CESOP Local. É uma iniciativa que já temos feito há bastantes anos, já com uma periodicidade mensal. Tentamos estar sempre na última quinta de todos os meses, nem sempre é possível, mas tem sido em quase todas as últimas quintas. Hoje vamos para Braga. Temos aqui capital Nacional da Cultura em 2025 e temos a presença connosco do Dr. Hélder Costa e do Dr. Porfírio Correia, que nos vão falar um pouco sobre o que está a acontecer em Braga neste momento, qual o papel da cultura e, sem mais demoras, eu passava a palavra ao Dr. Hélder Costa para começar a sua comunicação e faça favor, por favor. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é Helder Costa, sou responsável pela área da sustentabilidade. Com problema de som, Hélder, se calhar terá que resolver. Agora? Sim, agora sim. Ok, perfeito. Estava a dizer então que sou responsável pela área de sustentabilidade, estou acompanhado com o doutor Porfírio, que é o diretor do Departamento da Cultura, do município de Braga. E, portanto, queria agradecer antes de mais ao doutor João, pela honra do convite que me endereçaram a mim, como responsável por esta área dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que nós podemos também depois interligar isto a diferentes áreas. Braga já fez um seminário deste género na área da mobilidade, mas nós achamos interessante esta temática da cultura, por diversas razões. Antes de explicar, também cumprimentar aqui os nossos colegas de todos os municípios, e é bom sempre ver aqui os nossos colegas de outros lados do ponto do país, e também já muitos aqui identifico como amigos. Mas, como estava a dizer, falar de desenvolvimento sustentável e perceber de que forma é que Braga poderia dar aqui algum aporte a estes seminários da CESOP. Nós pensamos que podemos criar aqui alguma inovação dentro do conceito de desenvolvimento sustentável e deixar-nos das pilares tradicionais, como o ambiente, a economia e a sociedade, e exigir, talvez, a palavra exigir pode ser forte, mas exigir o reconhecimento por um quarto pilar, ou seja, a cultura. E esta exigência, ou esta forma de o dizer, tem tido por base algum trabalho que Braga tem feito, e aqui também queria um bocadinho partilhar convosco. Eu só para dizer isto, só vou fazer aqui uma breve introdução, por isso a estrela do dia 2 será o Dr. Porfírio, que é o responsável, além do Departamento de Cultura do município de Braga, responsável também pela programação da Braga de Cultura 25, e portanto que eu gostaria depois que vocês gostassem de observar de que forma é que isto foi implementado. Mas dizer que algum trabalho de Braga pode ser destacado neste aspecto, principalmente sobre três pontos. E um dos pontos, diria que há aqui uma dimensão política, onde nós temos um compromisso muito forte internacional, muito por via do trabalho do Sr. Presidente, que tem destacado a cultura no Comitê das Regiões como relator dos ODS. Portanto, é claro que dentro da área da sustentabilidade nós poderemos falar sobre tudo, mas o Presidente tem tido uma voz ativa neste aspecto por esta nova dimensão, portanto, a puxar esta nova dimensão para o desenvolvimento sustentável. E talvez o culminar deste ponto não foi no Comitê das Regiões, que tem tido esse esforço, mas foi com o lançamento do Manifesto de Braga, que aconteceu na 16ª Conferência das Cidades Criativas da Unesco, que foi realizado há aproximadamente um ano, aqui em Braga, julho de 2024, em que conseguimos lançar um chamado Manifesto de Braga. Este manifesto defendia um conjunto de situações, uma delas é a cultura como um ODS autónomo no pós-2030, ou seja, a próxima agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não temos a certeza qual será, mas já se vê aqui a cultura como um forte componente, uma vez que a cultura apenas
é visualizada no ODS 11, principalmente na meta 11.4, em que fala apenas numa preservação do património cultural. Portanto, nós entendemos que a cultura é mais do que isso, que para haver desenvolvimento sustentável é necessário estas dimensões, mas existem algo mais transversal ou algo mais intangível que nós poderemos defender. E depois, também neste manifesto, nós procuramos que as cidades tenham a liderança global para estas políticas culturais e sustentáveis para o mundo. Só para dar aqui a nota do que é que foi este manifesto, portanto, foi uma assinatura de 200 cidades que estiveram aqui representadas, de todo o mundo, principalmente com representantes de 86 países. Curiosamente, num projeto que nós estamos no URBACT, uma iniciativa da União Europeia para a implementação de política pública local, em que Braga está a trabalhar ao nível da sustentabilidade, o Cities for Sustainability Governance. Uma das nossas cidades, portanto, Braga está neste conjunto de cidades, são 9 cidades, desde cidades como Espoo, que está a fazer a liderança deste projeto, na Finlândia, mas temos outras cidades, capitais verdes europeias, 10 capitais verdes europeias como Tallinn ou Valência, e outras que têm puxado os ODS numa dinâmica mais europeia, como a cidade de Mannheim, na Alemanha. Mas para dizer que dentro destas cidades há uma que se destaca bastante, que é Tallinn, que criou um ODS fictício, portanto eles próprios alavancaram este ODS, portanto já estão um bocadinho à frente, e colocaram o ODS 18 como uma defesa da cultura dentro de um conceito de desenvolvimento sustentável. E portanto isto coloca-nos aqui a inspiração de perceber que tanto cidades como Braga, com uma apresentação deste manifesto, como cidades como Tallinn, que já colocam a cultura como um ODS, sendo que eles não têm a propriedade de falar pelos ODS, mas estão a fazer esse cavalgamento, digamos assim, nós percebemos que há aqui uma dimensão política para trabalhar esta fase e fazer até alguma pressão dentro das Nações Unidas. Portanto, este é o primeiro ponto, tanto mais político, que o Braga tem trabalhado. Depois, outro ponto, outra dimensão mais estratégica, dentro do nosso modelo de desenvolvimento sustentável, que já em outras ocasiões já tive a oportunidade de apresentá-lo, portanto hoje não queria estar novamente a apresentar-vos um novo modelo estratégico para o desenvolvimento sustentável, mas a cultura aparece sob uma forma bastante relevante. E isto, eu digo isto porque nós fazemos sempre uma auscultação dentro deste modelo, perguntamos aos cidadãos de Braga o que é que eles acham relevantes para o desenvolvimento sustentável da cidade, e consideraram em todas as nossas fases de auscultação a cultura como um tópico fundamental, dividido sobre duas formas: sobre uma parte da atividade cultural mais intangível e sobre a defesa do património, com uma parte mais tangível. Portanto, esses dois tópicos, vocês podem consultar o nosso plano estratégico e o nosso relatório de sustentabilidade, onde aparece o resultado desta auscultação, mas vão verificar que a cultura, de facto, é algo que os nossos cidadãos consideram estrategicamente para o desenvolvimento sustentável na cidade. Uma terceira dimensão, gostaria de partilhar, e talvez aqui mais palpável nestas questões, seria uma dimensão mais operacional, portanto, e como é que nós depois aplicamos dentro do município toda esta visão da sustentabilidade para a cultura, ou vice-versa, ou a cultura na própria sustentabilidade. E algo aqui que vos queria destacar, por exemplo, que está incorporado dentro do nosso plano estratégico para o desenvolvimento sustentável, em que o plano basicamente tem 10 medidas muito concretas. Uma delas é implementar formações de sustentabilidade ou para o desenvolvimento sustentável em diferentes fases do município, em diferentes departamentos do município. Uma dessas formações acabou o mês passado. Nós tivemos 2 edições de formação para eventos sustentáveis, especificamente para eventos sustentáveis, por isso nós reunimos mais de 100 colaboradores do município que normalmente realizam eventos da cidade, e muitos deles são eventos culturais. Por exemplo, os nossos maiores eventos, em que a cidade praticamente para durante uma semana, 3 dias, são eventos culturais, como por exemplo a Braga Romana ou a Noite Branca, que eu acredito que o Dr. Porfírio pode depois até destacar com um maior pormenor. Mas todos estes eventos vão ter uma política formal, ou seja, até agora havia uma intenção de política de sustentabilidade para os eventos, fazíamos algumas atividades relacionadas, mas neste momento está em cima da mesa essa criação de política para eventos sustentáveis, sendo que a primeira fase foi da formação. Portanto, nós terminamos esta primeira fase sobre eventos sustentáveis, e que, para garantir que esses grandes eventos culturais respeitem depois as outras 4 dimensões. Isto para vos dizer estes 3 pontos, para vos mostrar um pouco como é que Braga, do ponto de vista mais estratégico, está
está a fazer esta operação, está a fazer esta interligação com a cultura, mas eu deixava então a cultura para quem consegue abordar este ponto melhor do que eu, e portanto foi por isso que eu convidei o Dr. Porfírio Correia para dar aqui uma explicação da Braga 25, da capital nacional para a cultura, sendo a Braga, sendo esta programação, digamos assim, um ponto alto da cidade em termos culturais. É claro que a estratégia da cultura é muito mais do que a própria programação, mas eu deixaria essa parte para o Dr. Porfírio, por isso, João, acho que posso passar-te aqui à frente e passar diretamente aqui para o Dr. Porfírio, se não se importar. Ainda queria... Então pronto, então passo a bola para o João. Sim. Mas aqui a minha intervenção era esta, dar aqui uma explicação um bocadinho de contexto de como é que isto se processa e porquê é que nós escolhemos para hoje a cultura, sendo que uma dimensão aqui que nos parece bastante relevante para este tipo de seminários que vocês estão a fomentar. Muito obrigado, Hélder. Agradecer especialmente também ao Hélder, porque tem sido, para além desta intervenção que aqui está a fazer, tem sido um parceiro de sempre. Aliás, Braga aderiu à rede logo em 2017, é membro fundador, e a participação do Hélder tem sido muito gratificante para nós, com contribuições de muito valor em vários trabalhos que temos desenvolvido. E por isso queria deixar aqui esse agradecimento. Queria também dizer a todos os que estão a acompanhar esta sessão que qualquer pergunta que tenham, qualquer comentário que queiram fazer, podem fazê-lo sempre no chat ou no YouTube, onde também está a ser transmitido, e nós faremos chegar aos oradores. É claro que depois da intervenção do Dr. Porfírio Correia também haverá um espaço aberto para debate, para quem quiser perguntar, opinar, comentar, todos os comentários são bem-vindos. A ideia é mesmo partilhar aqui algumas ideias entre todos nós. João, só para dar aqui uma nota, que isto que eu referi, portanto, estes documentos, mesmo o Manifesto de Braga, que eu acho que é um documento bastante importante e, portanto, foi até um documento implementado ou criado a nível internacional, e eu vou colocar aqui no chat, enquanto nós estamos a fazer esta apresentação, para quem possa consultar, ou seja, que isto não fique só em palavras, mas que possa ver depois com mais pormenor os nossos documentos e mesmo a própria estratégia de Braga, mesmo o caso de Tallinn que eu falei, porque é um caso interessante, foi a única cidade neste momento que teve essa arrogância positiva de colocar um ODS que acham considerável. Portanto, eu vou colocando aqui para todos que possam consultar depois, quem tiver interesse. Ok, muito obrigado. Então, passava agora a palavra ao Dr. António, ao Dr. Porfírio Correia. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir, estou aqui a fazer o acerto da apresentação. Agradeço o convite ao CESOP local, na pessoa de João António, saúdo também todos os participantes e, claro, o Hélder Costa. Nós, a estrela da cultura é a nossa cidade de Braga, é o seu património, são as suas gentes e são todos aqueles que, ao longo dos dias do ano, nos visitam por turismo, por curiosidade, para conhecer e terem interações com o nosso território de uma riqueza única. Apresentar aqui a Braga 25, capital portuguesa da cultura, é algo redutor para aquilo que são as dinâmicas estratégicas que o município tem vindo a implementar ao longo destes últimos anos. E fazendo aqui um ponto prévio, eu estou no município de Braga nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. Estive 9 anos em Aveiro, também no serviço público, e conheço a realidade de Aveiro e conheço também muito agora a realidade de Braga. E nestes últimos 2 anos participei em parte, ou recebi os frutos daquilo que foi um trabalho de raiz, de base, na definição de uma estratégia cultural para a cidade, a Estratégia Cultural 2030, Braga Cultural, e é dessa estratégia que podemos dizer se desenrolou um papel estruturante da cultura na transformação da nossa cidade de Braga. A estratégia da cidade de Braga para o período entre 2020 e 2030 identificou a área cultural como um dos pilares do desenvolvimento sustentável do concelho. Ou seja, a cultura como motor de diversas dinâmicas económicas, de educação, de inclusão e de várias outras dimensões da gestão municipal. Esta mesma estratégia que eu recebi já em forma de guião, porque ela
teve a sua origem em 2018, foi desenvolvida com todos os agentes culturais do nosso território, também com todos aqueles agentes culturais que nós trabalhamos, que não são do nosso território, e foi implementada ainda a partir de 2020. Estamos num período, e a celebração deste desígnio Braga 25, capital portuguesa da cultura, significa que estamos aqui quase como um relógio numa altura em que o pêndulo nos marca a necessidade de fazermos uma avaliação e também este momento festivo. Esta estratégia cultural de Braga 2030 ou 2030, ela está a resultar porque ela nunca foi uma imposição de poderes públicos à comunidade, ou seja, ela foi e é sobretudo a consciência de que um legado histórico, os nossos agentes públicos e as comunidades artísticas e empreendedoras não fazem por si só o próprio território nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Por isso foi necessário reunir, auscultar, pôr em causa, aproximar, refletir sobre um conjunto de dimensões e pressupostos que este território encerra. Ou seja, a comunidade Braga acordou-se para uma estratégia, ou definiu uma estratégia cultural há 10 anos, numa espécie, permitam-me que designe, num movimento perpétuo. É isso que nós pretendemos. Algo que pretendemos que fique para lá de nós, porque aquilo que ele está a gerar será transformador na forma como nós vemos e veremos a cidade e como também nós a viveremos. Braga 25 é um desígnio que nasce na nossa candidatura à capital europeia da cultura em 2027. Não fomos selecionados, não tivemos essa seleção, e o governo, então, das cidades finalistas brindou-as com este desígnio de forma sucessiva até 2027, celebrar a capitalidade portuguesa. E Braga, em 2025, celebra este mesmo desígnio e convidamos à celebração da cultura, da identidade, da diferença, do nosso património e da inovação. Toda a nossa programação, e indo ao encontro das ODS, está organizada em 4 momentos-chave, e toda ela se desenvolve, desencadeia a programação ao longo destes 4 momentos-chave. E estão associados também ao relógio cronológico do tempo. Primeiro, abre a tua porta e deixa entrar, um convite à participação. Depois, abre a tua porta e vem para a rua celebrar, vem para a rua festejar, neste segundo trimestre, iniciado em abril. Teremos depois o terceiro trimestre, já em setembro, abre a tua porta e a cidade é tua. E por último fecharemos este desígnio, abre a tua porta e não a deixes fechar. Porque Braga 25 não se pretende que seja apenas um momento, pretendemos que vá muito para além deste desígnio de celebrarmos ou termos uma programação reforçada durante este ano 2025. É muito mais que isso, queremos que deixe um legado e deixe uma marca em todos o seu contexto, todas as suas circunstâncias. Neste ano, queremos, pois, que a nossa cidade seja palco do que melhor se faz em Portugal, nos diferentes domínios artísticos, mas nós queremos mais. Queremos manter a rede de parceiros europeus e internacionais. Fomos construindo durante a candidatura Capital Europeia da Cultura, através de convites a artistas, intercâmbios entre associações ou residências artísticas. Mas isso também a nós não nos chega, não é suficiente. Nós queremos ainda mais. Queremos que o nosso tecido cultural, e aqui materializamos um conjunto de ODS, nós queremos que este tecido cultural bracarense possa crescer, possa reforçar-se com esta iniciativa através do seu envolvimento nos diversos projetos da Braga 25 e de ações de capacitação que fortaleçam a sua atividade. Mas nós ainda queremos mais. Queremos que os habitantes de Braga, ao longo deste ano e pós-25, participem ativamente e desde já nesta programação através de projetos de continuidade que estão a ser desenvolvidos, estão a acontecer. Já começaram e culminam em 2025. Mas nós queremos mais. Queremos contar com todos, com os portugueses, e queremos contar com todos os turistas que nos visitam ao longo do ano. E por isso temos uma programação constante, reforçada ao longo deste ano, porque o celebrar o desígnio de capital portuguesa da cultura traz uma exigência financeira, para além daquilo que são os requisitos em termos de programação cultural, mas que estamos muito longe daquilo que é o envelope financeiro da Capital Europeia da Cultura. E por isso há aqui um esforço ainda mais, um esforço maior do próprio município, a expensas suas, do seu orçamento, reforçar esta programação cultural.
o município de Braga, para 2025, disponibiliza um orçamento que ronda, grosso modo, os 12 milhões de euros do seu orçamento anual. Todos estes projetos são projetos que nós reforçamos ao longo do ano, envolvendo os agentes, envolvendo as nossas comunidades, mas abrindo também ao descobrimento da cidade de Braga. Permitam-me que eu destaque alguns, que também servirá de convite a que possam visitar Braga e conhecer ao longo deste ano. Eu celebrava um que é uma marca daquilo que é o envolvimento e a realização das ODS, que é o nosso programa Descentrar, que vai na sua 4ª edição. Descentrar não é apenas um programa, podemos nós designar como um movimento de descentralização cultural que procura fortalecer a democracia cultural. Através de práticas artísticas transformadoras, nós visamos impactar o nosso território, aumentando a visibilidade desse mesmo território e transformando as experiências dos visitantes, ou seja, reinventamos narrativas associadas a cada lugar. Pela primeira vez em Braga, nós vamos chegar a todas as comunidades do nosso território, ou seja, são 37 comunidades, 17 freguesias ou uniões de freguesias, em que nós vamos reforçar aquela que já é a oferta anual que decorre, daquilo que é a atividade dos agentes locais e também das autarquias locais. Este é um objetivo que vamos atingir este ano, porque nós também acreditamos, e como diz Agostina Bessa Luís no dicionário imperfeito, cada terra é fechada como a noz verde e nós não podemos alcançar o seu mistério de uma forma tão simples. Ou seja, a identidade, a alma dos lugares não é algo superficial. Ela é única e distante e nós temos que promover através, por exemplo, deste programa Descentrar, a visitação, conhecimento do património natural, do património artístico, do património religioso, promovendo aquilo que são práticas sustentáveis com os nossos, por exemplo, com as nossas empresas municipais. Eu dou só aqui, particularizo neste caso. Nós, com os nossos transportes urbanos de Braga, estamos a falar de 37 freguesias urbanas, mas também rurais, todos os trajetos, as linhas, por exemplo, no próximo fim de semana nós teremos o Descentrar em Merlim, Sampaio. Durante aquele dia, as linhas que passam naquela freguesia têm um custo apenas de €1. Todas as pessoas queiram deslocar-se através daquela linha para assistir a estes eventos ou então visitar a própria freguesia, conhecer os locais da freguesia, têm durante todo o dia a possibilidade, por apenas €1, de conhecer, utilizar esta disponibilidade de mobilidade única. Reforço também, eu dou destaque aqui a um outro programa nosso, que é o Atlas, que é um programa de mediação cultural que pretende levar o trabalho dos nossos agentes culturais ao encontro de uma multiplicidade de interlocutores que estão em espaços e contextos muito diversificados, desde as escolas até à dimensão social e a instituições dirigidas à terceira idade. Promovemos a inclusão e o público em geral. Criamos desta forma uma rede colaborativa que torna, acreditamos nós, a cultura mais acessível para todos. É a terceira edição deste programa, mas em apenas nas 2 edições anteriores, em 2024, o mérito deste programa viu reconhecido esse mesmo mérito, através da atribuição do Prémio do Plano Nacional das Artes, na categoria Território e Democracia Cultural. Na sua primeira edição, em 2022, este mesmo programa recebeu o prémio de melhor projeto de mediação dos prémios de património ibérico, não foi em 2022, foi em 2023, corrijo. Mas são mais um conjunto de outros programas que já existiam, que nós estamos a reforçar a oferta ao longo de todo o ano e que está disponível de uma forma muito simples. Braga25.pt, nas redes sociais, na página oficial, mas também na página oficial do município, na página da Faz Cultura, que é a nossa entidade, a nossa empresa municipal, que gera 2 espaços fulcrais na programação, o nosso Teatro Circo e o espaço Generation, vocacionado para as media arts, e poderão nestes locais encontrar toda a programação ao dia ou conforme também os vossos interesses por categorias. Destaco aqui um outro programa, o Itinerário, um programa promovido para a promoção do conhecimento do nosso património bracarense, que está segmentado em 4 eixos temáticos: a cidade perdida, a cidade gravada, a cidade viva e a cidade experimentada.
através de uma colaboração com a Universidade do Minho, nós promovemos visitas e sessões de história local, por exemplo, aos fins de semana, para que tenhamos uma maior abrangência, haja um maior interesse e participação nas diversas visitas guiadas. Podemos dizer que sempre que abrimos uma visita guiada com inscrições, é uma questão, diria, de 2 a 3 horas e as visitas ficam completamente esgotadas e temos que abrir novos períodos de inscrições e reforçar a oferta destas sessões e visitas conforme elas são apresentadas. Temos aqui outro programa, por exemplo, o Saber Fazer, um programa que nós pretendemos apoiar a capacitação dos nossos artistas e agentes do sector cultural e criativo do nosso concelho, através de um ciclo de formações que visamos capacitar os criadores e as entidades culturais de Braga em áreas como, por exemplo, a curadoria, a gestão, a mediação cultural, as práticas comunitárias e as redes de cooperação. Também internamente, o Hélder deu um bom exemplo, esta formação que foi levada a cabo da política para eventos sustentáveis, em que, por exemplo, no Departamento de Cultura e Turismo, que é constituído pela Divisão de Cultura, pela Divisão de Economia e Turismo, pela Divisão do Arquivo, diria que tivemos uma participação, uma adesão dos colaboradores acima de 70%, em que participaram nesta mesma ação de formação. Mas este programa Saber Fazer é um programa também que temos tido respostas e vamos colhendo aquilo que são os frutos desta aposta na capacitação dos nossos próprios agentes culturais. Desta capacitação, dou este exemplo, o Braga em Cena, que vai para a sua 3ª edição, que nasce do desafio das nossas diferentes companhias de teatro, que são 7, poderem dialogar e desenvolverem de forma articulada novas produções teatrais, tanto em projetos individuais como coletivamente, algo que antes destas 3 edições não o faziam, ou de forma muito relutante o faziam. E o município de Braga não poderia disponibilizar outro palco que não fosse o seu melhor palco para estas companhias, e por isso nós disponibilizamos o palco do nosso teatro-circo para que as companhias, quer na apresentação coletiva, quer nas apresentações individuais, possam, além do usufruto deste palco, possam também usufruir da bilheteira ao longo do ano. Nós temos muita mais programação, alguma delas já foi acontecendo, como, por exemplo, o Encontro Ilustração Braga em Risco, que aconteceu no mês de março, é o maior encontro de ilustração do país. Este ano, com uma dimensão de internacionalização, marcámos presença em Bolonha, no maior festival internacional de ilustração, levamos Braga, promovemos aquilo também que é a produção local nesta área da ilustração. Posso mencionar mais um conjunto de atividades, como digo, estão disponíveis para consulta, com diversos eventos, com diversos projetos a acontecer, como por exemplo este Mapear, que é uma mostra escolar de artes performativas e que envolve 15 escolas do concelho, ou seja, nós temos 7 dias de mapear no Espaço Vita, que é mais um espaço que é privado, mas que o município aluga para a execução deste projeto. São 7 dias com a apresentação de trabalhos artísticos inéditos nas áreas da dança, da música, do teatro musical, do canto, de cruzamentos disciplinares. Temos também aquilo que são eventos âncora da cidade de Braga, que já têm uma pré-existência, como por exemplo a Braga Romana, que vai já na sua 21ª edição e que acontecerá agora em maio, e eu deixo já um convite à vossa visita à Braga. É um evento familiar, que distingue de outros que nós temos, e que tem uma dupla função este evento. Por um lado, nós queremos reforçar a nossa identidade coletiva, e por outro lado, temos também uma dimensão pedagógica, dar a conhecer os nossos espaços patrimoniais, o espólio do período romano, os hábitos e costumes que ficaram enraizados. Nós costumamos dizer que estamos muito orgulhosos da nossa história e temos a intenção de preservar a memória física e intangível de ano para ano, com o envolvimento de toda a nossa comunidade. A Braga Romana mobiliza muitos milhares de pessoas e é um evento em que podemos afirmar com toda a justiça que toda a cidade se revisa. Nós temos a certeza que a deusa Anábia e todo o Olimpo dos deuses, nestes 4, 5 dias, estarão felicíssimos por Braga recuperar a sua capitalidade como capital Bracara Augusta. É um dos grandes eventos que nós temos muitos outros, como o dia de festa em Tivães, associados àquilo que é a celebração da criança, o momento infantil,
Durante todo o verão temos uma programação, por exemplo, o Ares de Verão, em que Braga se transforma num palco a céu aberto, um palco cultural, em que todos os dias acontece cultura, todos os dias há manifestações, há eventos, em que apresentamos uma série de eventos, o Mimarte, que é o Festival de Teatro de Braga, que vai já na sua 25ª edição, o Festival Sons do Noroeste, o Festival Nova Arcada, o Braga Blues, o Festival Internacional Folclore, o Festival Este a Oeste, o Vaudeville Rendezvous, o Verão no Parque, as Tardes de Domingos, ou seja, temos aqui toda uma panóplia de eventos de programação reforçada que em 2025 terão esta disponibilização. São projetos em que nós queremos também, para diferentes públicos, em que nós queremos celebrar a diversidade cultural e artística da nossa cidade. Não vou estar a abordar cada um destes, mas menciono a Noite Branca, que o Hélder já falou, que é um evento âncora da nossa cidade de Braga, faz parte do calendário nacional e que se afirma como um dos maiores festivais de arte e cultura da Europa. São mais de 48 horas de programação ininterrupta, com cerca de 200 momentos culturais, com todos os equipamentos culturais da cidade, sejam públicos ou privados, abertos à fruição pública e de forma gratuita. O acesso à participação cultural é um direito e nós, município de Braga, estamos determinados em tornar a programação da Noite Branca o mais acessível para que possa respeitar a diversidade do público. E por isso nós temos um conjunto de medidas e condições que foram sendo rompidas progressivamente. E a Noite Branca pretende promover, além de tudo, o acesso físico à cultura, o acesso social, o acesso intelectual e proporcionar uma experiência inclusiva a todas as pessoas procuram, diríamos nós, consumir cultura. Estamos já num limiar em que o evento se torna já um evento de massas e que já se torna, diria, não é difícil, mas cuja a gestão logística se complica e se torna-se muito complexa. Outros eventos, como a Braga Barroca, que também celebramos já no último trimestre do ano, o 4º Festival de Edição de Música de Ponte, o nosso Festival Literário Utopia, este que vai para a sua 3ª edição, e este ano com uma componente muito grande de internacionalização, levando também os nossos autores, os nossos escritores a outros territórios, este ano à Colômbia, através do programa que nós temos com a curadoria da Book Company. Esta é uma expansão que reforça a ambição deste mesmo evento em ultrapassar as fronteiras e consolidar-se como um espaço de intercâmbio de cultura global. Estamos também já em articulação com Ponta Delgada, a capital portuguesa da cultura, nos Açores, em 2026, para reafirmarmos um compromisso conjunto de valorização e projeção das identidades culturais de territórios diversos. E por isso estamos já em conjunto a trabalhar, promovendo e partilhando ideias, tendo em vista a afirmação da cultura, tanto no contexto nacional como no contexto internacional. Não poderia deixar de referir Braga em Natal, porque é um mês de programação diário a acontecer no espaço público na nossa cidade de Braga, e Braga transforma-se durante o Natal. Além de toda esta programação que já existente, que nós reforçamos, temos 18 projetos que a empresa municipal Faz Cultura recuperou, e a equipa de missão, que é constituída pela empresa municipal e pelo Departamento de Cultura e Turismo, recuperaram para que fossem executados ao longo deste ano 2025. Posso destacar aqui alguns deles, como por exemplo o Contra Quiosque, que parte daquilo que são espaços abandonados ou em abandono na cidade, um conjunto de quiosques, e através do convite a um conjunto de curadores, fizemos abordagens partindo dos arquivos e coleções pessoais e institucionais da cidade e procuramos criar um museu policêntrico, com microexposições espalhadas por diferentes pontos da cidade e com atividades também paralelas que estão a acontecer. Devido à proximidade do 25 de Abril, que acontece amanhã, desde também, quem quiser se deslocar a Braga, teremos com a curadoria do Paulo Mendes este projeto Somos Todos Capitães, 50 anos de liberdade, em locais também diferenciadores, como por exemplo no Regimento de Cavalaria número 6 de Braga, no Fórum Arte de Braga, no Museu Nogueira da Silva e noutros mesmos espaços. Este é um projeto expositivo que envolve a nossa comunidade, é um projeto tanto transdisciplinar, de grande escala e imersivo, e que estará até final de junho disponível para quem nos queira visitar e tomar conhecimento deste projeto. Falo também deste projeto que é muito interessante, através também de uma parceria com os nossos transportes urbanos, os trajetos comunicantes. É um programa de instalações artísticas sonoras, concebidas para as viaturas dos transportes urbanos
em que procuramos, através da rádio arte, das paisagens sonoras, documentários, da performance e da música, procuramos explorar aqui um lado, um modo sensorial, narrativo e experimental que tem recebido feedback muito positivo de todos os utilizadores dos nossos transportes públicos. E transmite uma nova abordagem e uma nova vivência e utilização destes mesmos transportes. Reforço também só mais este projeto, que está a acontecer desde junho, ou irá acontecer de junho a novembro de 2025, a forma da vizinhança, com a curadoria do Space Transcribers, em que escolhemos 5 áreas residenciais de Braga densamente habitadas, que estão identificadas, o Fujacal, as Fontainhas, a Quinta da Capela, a Macro e as Parretas, e procuramos envolver as próprias comunidades locais, os próprios agentes culturais dessas mesmas vizinhanças, para uma cocriação com arquitetos, com artistas e os habitantes e frequentadores destes locais, criando novos espaços de convivência de bairro. São um conjunto de projetos, eu deixo só estes 4, mas no portal da Braga 25, no portal do município, estão todos os 18 projetos que foram recuperados do caderno de encargos da candidatura à Capital Europeia da Cultura. Para terminar, não me querendo alongar mais, ao longo do ano a programação da Braga 25 será marcada, como já o afirmei, pelo envolvimento da nossa comunidade, por abordagens multidisciplinares, criadores emergentes e projetos comunitários em sinergias com o nosso movimento associativo local. Trabalhamos no município de Braga para que Braga seja culturalmente vibrante, diversa, próspera e atrativa. A cultura, para nós e para o nosso executivo, está acima da condição social, acabando com as nossas diferenças e eliminando as barreiras. Por isso é que o município, no executivo, definiu a cultura como um pilar essencial, um pilar sustentável daquilo que é a dinâmica económica e que é a dinâmica social da cidade. A nossa comunidade hoje sabe que todos os dias pode fruir culturalmente falando, mas essencialmente tem consciência de maior do seu próprio valor e potencial. Braga, podemos dizer, nesta caminhada da Estratégia Cultural 2030, Braga hoje se conhece melhor a si e aos seus agentes culturais, porque nós partilhamos mais, criamos mais, desfrutamos muito mais, descobrimos talentos, crescemos em conjunto. Uma cidade incontornável é o que nós pretendemos no panorama nacional e europeu pela sua inovação e criatividade. Uma cidade onde a cultura está no seu centro de desenvolvimento sustentável, da qualidade de vida e felicidade de quem nela vive, de quem nela trabalha ou de quem nela visita. Muito obrigado por este momento e deixo-vos o convite a conhecer a programação da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura. Muito obrigado. Ficámos, de facto, cheios de vontade de ir a Braga, penso eu, porque muita atividade que nos apresentou. Não temos perguntas nem comentários no chat, por enquanto, mas quando estava a ouvi-lo a falar de todas estas iniciativas, uma das coisas que valorizei imenso foi a ideia do acesso à participação cultural como um direito. Mas como é que tem sido a adesão das pessoas? Como é que métricas é que vocês usam ou estão a usar para medir também a adesão do público? Que impacto é que, se é que já se nota algum impacto, é que todas estas iniciativas têm na promoção de novos públicos, mas também na promoção de novos criadores, ou também do artista amador, mesmo que não seja a formação de jovens artistas, aquelas pessoas que, para além de consumir cultura, elas próprias começam a criar, de alguma forma, organizando-se ou participando em associações. Portanto, há aqui um conjunto de questões relacionadas a esta participação mais alargada, que não sei se tem dados sobre isso, que possa partilhar connosco. Também sobre aquela questão do programa Descentrar, que achei uma excelente ideia. Parece-me que a ideia é ir mesmo às 37 freguesias do concelho. Como é que isso tem acontecido? Que adesão é que tem sentido
nomeadamente em zonas mais rurais do concelho? A cultura, há muitas definições para a própria cultura, não é? E ela tem uma natureza evolutiva. Aquilo que pretendemos ao longo e ao definir uma estratégia cultural há 10 anos, houve todo um processo de caminhada, de auscultação dos nossos agentes, ela foi efetuada, foram definidos 4 eixos estratégicos para implementação, com objetivos, com indicadores que estão a ser cumpridos, e nós temos a monitorização do cumprimento desses eixos, desses indicadores. Em 2025 vamos, no final de junho, fazer uma apresentação pública do estado de execução deste plano estratégico e da necessidade de o reajustarmos em função daquilo que é também o contexto social, o contexto turístico, aquilo que nós sentimos a perspectiva nos nossos eventos em termos de adesão. No caso, por exemplo, da capital, Braga 25, capital portuguesa da cultura, nós, por norma, temos eventos quase todos eles lotados este ano. A cultura, a programação, por vezes torna-se o esforço, o investimento financeiro, o esforço criativo colocado, nem sempre é premiado à primeira vista, porque o próprio tecido cultural tem movimentos e tem épocas e caracterizações que por vezes nos escapam. Por muito que nós façamos estudos de públicos, estamos a desenvolver ao longo da Braga 25 o estudo público com o gerador, que será também no final do ano apresentado, são apresentados os resultados desse estudo, alguns dos nossos eventos, e, por exemplo, o programa Descentrar faz parte também da recolha, da amostragem desse mesmo resultados. Nós, em todos os eventos culturais, temos já sistematizada na equipa do Departamento de Cultura e Turismo e na Divisão de Cultura, todos os eventos são monitorizados e todos eles têm uma avaliação de satisfação do público. Claro, as respostas são o que são, se me permitem, mas nós temos sempre esta percepção. Nem sempre a proposta cultural que nós apresentamos corresponde àquilo que são os desejos da própria comunidade, porque nós socorremos daqueles que são os interlocutores. Por exemplo, no programa Descentrar, envolvemos todas as juntas de freguesia. Eles foram convidados, foram envolvidos, foram eles que nos indicaram quais seriam os dias indicados ao longo do ano em que nós poderíamos, naqueles dias, que coincidem sempre com fins de semana, em que nós poderíamos reforçar a oferta cultural. Ou seja, nós procuramos envolver os autarcas, nos foram indicando os dias, a equipa de programação, fomos envolvendo também todos os agentes culturais, teatro, por exemplo, dou um exemplo da nossa banda musical de Cabreiros, centenária, quase bicentenária, envolvemos a banda de Cabreiros para um desafio numa residência artística através da implementação do Porta Jazz, em que resultará, no final deste projeto, uma apresentação pública da banda Jazz e da banda de Cabreiros, uma apresentação pública para a comunidade no adro da igreja, em que toda a gente irá usufruir dos resultados desse investimento de envolvimento. Nós sabemos bem o que é que pretendemos, sabemos bem que queremos capacitar os nossos agentes, sabemos bem que queremos criar públicos, sabemos quais são os objetivos que pretendemos atingir com esta oferta cultural, porque nós desinquietamos nossas próprias comunidades. Naquilo que é, por exemplo, a auscultação que fazemos junto, e espero que não esteja aqui nenhum autarca da nossa comunidade a ouvir, da nossa junta de freguesias, nós sabemos quais são os gostos. O gosto mais, quando no inquérito questionamos que tipologias culturais gostariam de ter na sua comunidade, nós sabemos quais é que são. Mas nós muitas vezes temos que os desinquietar, envolvê-los, inquietamos, apresentando propostas culturais diferenciadoras, e quando elas são diferenciadoras nós temos que envolver a comunidade, seja um grupo de escuteiros, seja um agente cultural, seja um grupo de jovens, temos que os ter envolvidos, porque sabemos que com esta envolvência conseguimos chegar a uma parte da comunidade. Ou seja, é sempre este envolvimento. Braga tem um pendão muito forte naquilo que é a vivência do território para as suas gentes, conhecer o seu próprio território. Nós, de alguns inquéritos que foram realizados, por exemplo, o nosso próprio património edificado, temos o nosso teatro-circo, que é uma joia da coroa. Possivelmente, muitos dos nossos naturais bracarenses não conheciam, nunca entraram
na sala de espetáculos de Teatro Circo. O Faz Cultura está a promover um conjunto de visitas guiadas em dias que sejam propícios para quem, por exemplo, ao fim de semana tenha maior disponibilidade, para ir conhecer, para visitar, uma visita guiada a esse espaço. Há sempre aqui um conjunto de descobertas que nós fazemos em equipas de programação, socorremos também muito de curadorias que identificamos. Este ano procuramos envolver agentes culturais das 3 cidades capitais portuguesas da cultura. Temos cá coletivos de Évora, coletivos de Ponta Delgada, temos coletivos também de Aveiro. Procuramos envolvê-los nas nossas programações para que também haja aqui uma partilha naquilo que é a programação cultural e haja um reforço em levar, por exemplo, Braga a Évora, levar Braga a Ponta Delgada e também receber desta partilha que nasce profícua, mas são estes desafios que culturalmente nos colocam um conjunto de experiências novas, e a cultura é sempre evolutiva. Apesar de nós termos um património, a cultura tem um passado, tem um património, mas em termos de programação e projeção e redescoberta da significação deste património, usamos os maiores desafios, nas maiores formas divergentes até. Por exemplo, no Descentralho, não vou alongar mais, o património natural é o nosso palco. Por exemplo, nos meses de verão, primavera, nós, mesmo nas comunidades tendo um salão, um espaço para que a atividade aconteça dentro de portas, nós privilegiamos que ela aconteça fora de portas, num espaço próximo do rio, num adro de uma igreja, onde envolvemos a comunidade. São destas surpresas da programação, deste desinquietar, que nasce depois também uma reação e que se criam hábitos que nós procuramos reforçar ao longo do tempo. Eu só queria aqui adicionar algo interessante, porque dentro da programação da Braga Cultura, mesmo tempo que o perfil esteve aqui a elencar, e pegando neste último exemplo, é que todas estas atividades que vocês viram ao longo da apresentação, todas elas nós podemos destacar 2, 3 ou 4 ODS que são perfeitamente impactados. Portanto, o objetivo da cultura, ou o objetivo, digamos, da equipa da cultura é sempre uma missão cultural, é sempre a dar todos esses interesses, mas o impacto subjacente desses mesmos atividades tem uma relação, eu não diria indireta, diria até direta com os objetivos de desenvolvimento sustentável, desde da inclusão, como o caso aqui do que o Porfírio disse, de potenciar o bem natural, ou o património natural que nós temos. Este é um trabalho que eu aqui da minha parte, no falhanço, poderia colocar os ODS na apresentação, porque ficavam dentro daquelas todas as atividades, mas era mesmo esse ponto que pretendíamos mostrar com esta programação, que é, além de ser uma estratégia de cultura e além de ser algo dedicado à cultura, toda esta atividade tem algo relacionado com qualquer ODS, claro que uns mais do que outros menos, mas que pretendem aumentar o desenvolvimento sustentável da cidade. Só para dar esta nota que eu achava relevante. Entretanto, no chat também já temos uma primeira pergunta da vereadora da Câmara Municipal, Maria Manuela Ralha, vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Não sei se alguém quer, ou o Porfírio, ou... Sim, nós temos, e compreendo, nós temos uma preocupação muito grande naquilo que é a definição logística dos nossos eventos, porque neste presente momento, neste ano, e nos anos anteriores, pós-Covid, estamos a recuperar um conjunto de equipamentos com obras a decorrer, por exemplo, no Museu de Imagem, na Galeria Casa dos Crivos, na Torre de Homenagem, e reconhecemos que as questões de acessibilidade elas estão a ser colocadas a espaços que nós conseguimos corrigi-las em termos físicos, há outros que tal não será possível, que é património classificado como monumento de interesse público, como monumentos nacionais, mas em toda a nossa programação, em questões logísticas da definição, há um cuidado muito grande de que as questões relacionadas com a acessibilidade em todas as suas vertentes, todos os seus aspectos, elas tenham que ser previstas e tenham que ser acauteladas. Dou, por exemplo, aquele que é um maior evento em termos de massas, que é a Noite Branca, apesar daquilo que são
as necessidades logísticas que são acauteladas em todas as áreas, quando somos invadidos por centenas de milhares de pessoas numa noite, mesmo com o reforço das equipas, nem sempre é possível responder com prontidão e corrigir algumas dificuldades na acessibilidade que podem acontecer. Também estamos a falar que nós programamos, diria, 90% no espaço público, no centro histórico da nossa cidade e também no espaço natural. Mas no caso aqui, estes eventos acontecem em grande maioria dentro do nosso centro histórico, que é um centro que está classificado, que tem algumas limitações em termos de mobilidade, procuramos sempre acautelá-las, mas nem sempre tal é possível, mas insere definições de plano de prevenção, de planos de risco de segurança, procuramos sempre que todas elas sejam acauteladas. Estamos também, e a ser vereador, eu agradeço o e-mail, se alguma situação acontecer, que terei todo o gosto de receber, que me envie um e-mail, um SMS se for necessário, porque é desta forma que nós, por vezes, tomamos conhecimento. Há o pormenor que na programação do evento, numa determinada dimensão, nos pode, à primeira vista, escapar, e que é o utilizador que tem limitações de acessibilidade sensorial ou comunicacional, pode nos reforçar isso. Nós, no nosso Conselho Consultivo Cultural, estão representantes das associações que nos colocam essas questões em todos os programas, e nós fazemos uma apresentação daquilo que são as medidas que foram tomadas para cada um deles. Claro que há programas, há eventos que não conseguimos corresponder a todas as necessidades, mas em questões, por exemplo, da acessibilidade sensorial, estamos a cautelar o máximo possível. Comunicacional, ela é garantida em todos os nossos eventos. Já não falo nos eventos que ocorrem dentro do espaço público, como, por exemplo, no Teatro Circo e Generation, porque elas estão logo à nascença garantidas. Agora, no espaço público exterior, há sempre dificuldades que é preciso cautelar, mas nós temos, por exemplo, um CPI muito robusto nesta área e procuramos sempre ter capacidade para garantir resposta pronta a estas necessidades. Muito obrigado. Tinha ainda uma outra questão relacionada com, voltando um pouco atrás àquilo que falou das companhias de teatro e da articulação das companhias de teatro, das 7 companhias, não é? Sim. Como é que... Parece-me interessantíssima essa ideia de promover espetáculos em que várias dessas, não necessariamente as 7, se juntem para co-criar, não é? Sim, sim. É um programa que nós sentimos a necessidade da auscultação que fizemos junto dos agentes culturais, porque não só pretendemos que eles tenham acesso ao melhor palco da cidade de Braga, o melhor palco cultural que é o nosso Teatro Circo, mas além disso pretendemos também reforçar com, por exemplo, próprias companhias em conjunto e criar um coletivo comum, além de cada companhia, o espetáculo comunitário é designado pelo coletivo comum das 7 companhias, em que todas elas estão representadas com atores ou atrizes, mas depois damos a possibilidade de eles escolherem o encenador, de escolherem também a parte da cenografia, e o município garante os custos necessários com estas despesas, também o próprio espaço, que é o município que assume a despesa da cedência do espaço ao longo das diversas apresentações ao longo do ano, e também cedemos o valor da bilheteira na íntegra a cada um das companhias de teatros. Este é um investimento que o município faz para capacitarmos as nossas companhias de teatro, profissionais e também não profissionais, porque sabemos que as companhias vivem muito daquilo, as não profissionais, daquilo que é o gosto pela arte teatral, pela disponibilidade, e fomos ao longo dos últimos anos, nos inquéritos que íamos fazendo, detectando que algumas companhias, de um momento para o outro, deixaram de ter atividade. E é isso que nós não pretendemos que aconteça, e este é mais um estímulo, mais um reforço. Mas não só este é um palco, mas, por exemplo, todas as nossas companhias de teatro, ao longo da programação, nós desafiamos-los para que apresentem propostas culturais
que são, pois, também elas inseridas, por exemplo, no Braga Natal, nos dias de festa, em junho, na Braga Romana, por exemplo. Olha, está a acontecer neste momento, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, temos a nossa Companhia de Teatro Maladarte, que está a percorrer aqui a nossa cidade com os Ardinas, anunciando a Aurora da Liberdade, a inquietação da liberdade pelas ruas da cidade, envolvendo quem nos visita, e não só distribuindo aquilo que é a programação, mas também criando momentos pontuais de teatralização. Mas procuramos sempre envolver as nossas comunidades, que é desta forma que conseguimos manter um tecido cultural e agentes culturais ativos. Porque sabemos que Braga ainda, em termos daquilo que é o acesso às fontes de financiamento centrais, uma companhia de teatro de Braga, com certeza, tirando a nossa CTV, terá maior dificuldade na valorização e na aprovação dos seus próprios projetos em sede própria, e por isso é uma forma do município reforçar a capacitação dos nossos agentes. Um pouco na mesma linha, já percebi que, de facto, esta ideia de participação e descentralização é fundamental em toda a vossa estratégia. Este outro projeto de que falou, da forma de vizinhança, penso que era assim que se chamava, isso também me ficou na ideia, porque gostaria que, se puder, que desenvolvesse um pouco mais sobre o que é que se está a fazer nesse projeto que envolve a população e arquitetos, se apanhei bem a... Sim. É desenvolvido pelos curadores, os Space Transcribers, tem dois projetos ao longo dos 18. Eles detectaram e identificaram um conjunto de 5 áreas residenciais de Braga mais densamente habitadas, que são identificadas, onde já costuma, onde nós, quer a Faz Cultura, quer o município, no âmbito do nosso programa Atlas, nos últimos 3 anos, já costumamos ter lá também ativações, costumamos ter envolvimento das comunidades, porque sabemos que a cultura é um veículo essencial para o bem-estar público, não só cultural, mas bem-estar público daqueles territórios. Sabemos que envolvendo a comunidade, a possibilidade, a probabilidade de acontecerem outros acontecimentos de natureza não tão cultural e até de violências de se poderem disputar, estamos a conter o território, estamos a criar novas dinâmicas no próprio desenvolvimento social no território. E este projeto, a Forma da Vizinhança, pretende, através do convite de um conjunto de arquitetos e artistas, próprios envolvendo os habitantes, aqueles que são as associações de moradores locais, pretende criar novos espaços de convivência de bairros, porque também foi detectado que alguns espaços que têm já uma marca dos anos 50, anos 60, anos 70, possivelmente desta envolvência, desta auscultação, da criação de novos espaços, poderão surgir propostas que, em sede depois do orçamento municipal, poderão ser levadas a efeito. Em todos os casos, o que se pretende também é construir um conjunto de pavilhões temporários, e aqui também é quando nós começamos a atingir uma barreira entre aquilo que é saudável, poderá ser saudável, e quando já começa a cultura, para quem é morador e habita o território, não queremos passar esta barreira do que é saudável, do que é o são convívio, passando para uma outra barreira da insustentabilidade e do incómodo. Isso não queremos, mas teremos durante este ano 8 pavilhões temporários em cada um destes locais, pensados para albergar atividades culturais da Braga 25. Poderão passar por encontros de moradores, que as próprias associações de moradores, próprios grupos de jovens e outros agentes possam eles próprios propor a estes curadores, e que depois são acompanhados. Há aqui também um processo de capacitação, de curadoria e envolvimento, que resulta depois numa apresentação pública, resultará, que tem diversas manifestações. Sendo que aquilo que se pretende é eles tomarem conhecimento do seu próprio espaço de habitação, o espaço comunitário, o espaço público, e poder reutilizá-lo para outros fins que não apenas a circulação, a mobilidade por ele. No descentrar,
no programa de Centro, isso acontece muito aqui nas freguesias da área urbana, em que recorremos destes núcleos centrais de bairros, dos rings que existiam, dos jardins, para fazer acontecer cultura, para que as atividades aconteçam. Temos esta apetência e procuramos ter esta envolvência. A forma da vizinhança, procurando também explicitar aquilo que são responsabilidades neste projeto Braga 25 Capital de Defesa da Cultura. Os 18 projetos que foram recuperados estão a ser geridos de forma autónoma pela Faz Cultura, empresa municipal, que gera o Teatro Circo e o Generation, tem esta responsabilidade, não só da programação dos seus próprios passos, mas da gestão deste caderno de encargo destes 18 projetos. O Departamento de Cultura e Turismo do município de Braga tem a responsabilidade da programação, podíamos dizer, toda ela em espaço público da nossa cidade e nos restantes espaços. E é desta equipa de missão que nasce um programa comum, único para a Capital Portuguesa da Cultura. Por isso, eu possivelmente, além destes highlights, não terei mais informação, a não ser que fui contactado, por exemplo, dou um exemplo, porque havia necessidade de em alguns bairros, colocarem algum material de divulgação, publicitação deste evento, passaria pela utilização, por exemplo, dos postos de energia elétrica, e partiu essa ideia dos curadores, e que nós, equipa de missão, em um trabalho comunitário, um trabalho de equipa, temos que nos desencorajar a utilizar aqueles mobiliário e encontrarmos formas alternativas sustentáveis, que já os temos definidas, para a divulgação e para o envolvimento daquilo que são os nossos públicos-alvos de cada um dos projetos, que passa muito por uma aposta no digital, passa muito pela redução daquilo que são materiais em suporte analógico, papel ou outros suportes que são poluentes, PVCs e outros materiais. Passa muito pela divulgação através dos meios de comunicação, nossas rádios locais, podcasts, aquilo que são as redes sociais. Passará muito também por aquilo que utilizamos, por exemplo, como estudo, os próprios ecrãs dos nossos transportes públicos para a divulgação daquilo que são os eventos culturais, a programação. Há aqui uma sinergia muito grande, não só desta equipa de missão, mas depois com as nossas empresas municipais, como os Transportes Urbanos de Braga, como a AGER, em que, por exemplo, em todos os nossos eventos temos a presença da AGER, em que, por exemplo, no inverno há uma necessidade de brindar-nos quem nos visita com um chá quentinho durante os eventos, e a AGER garante essa oferta de água durante o verão, água fresca, e temos os carreteiros da AGER que andam pelo público em número considerável a oferecer, a fazer esta mesma oferta, porque procuramos evidenciar este lado de sustentabilidade, de acesso e também de promoção daquilo que são bens essenciais, como por exemplo a água e um acesso gratuito à água. Isto é apenas alguns exemplos concretos que nós vamos implementando em todos os nossos programas e todos os nossos projetos. Obrigado. Portanto, é uma Câmara Municipal a querer trazer as pessoas para a rua, a participarem em eventos vários. Algum risco político nisto, não? Quando as pessoas começam a tomar o espaço público, risco bom, não necessariamente um risco mau, mas é bom ter uma Câmara que está disponível para não controlar tudo, ou seja, parece-me que, de certo modo, estão, numa perspectiva positiva, a perder o controle a algumas das coisas que podem acontecer, e isso parece-me bem. Mas não sei, é uma pergunta. Sim, as opções, deixa-me só as aqui opções estratégicas culturais correspondem aos decisores, não é? Mas há sempre este cuidado de haver um equilíbrio muito grande. Isso tem permanecido sempre ao longo da aplicação, desenvolvimento desta estratégia cultural Braga 2030. Fazemos as avaliações, há sempre um cuidado redobrado. Sabemos que temos aqui um evento que, em termos de programação logística, pode escapar aquilo que são contextos diferenciadores, que é a nossa Noite Branca, mas procuramos sempre reforçar, temos as equipas sempre prontas, temos um hospital de campanha pronto no terreno, procuramos sempre evidenciar e haver um acompanhamento completo, sempre com posto de controle, monitorizando aquilo que é a própria ocupação do território.
Aqui, possivelmente, que nós sentimos, por um lado, aquilo que nos primeiros 5 anos a programação no espaço público que proporciona, sem sombra de dúvida, um regresso ao centro da cidade, proporciona também aquilo que é uma nova dinâmica económica dos nossos lojistas, que se envolvem também na programação cultural, com a Associação Empresarial de Braga. Eles próprios promovem já conseguimos junto, por exemplo, da nossa Associação Empresarial, ainda ontem estavam a promover um programa em 11 estabelecimentos comerciais, 11 lojas, um programa de leitura, aproveitando a celebração do Dia do Livro, de forma simultânea. Há sempre estas manifestações. Claro que quando nós utilizamos o espaço público de forma continuada ao longo de um ano, claro que nós começamos a descobrir que podemos originar aqui um cansaço, principalmente para os moradores. Isso que nós não queremos nesta dinâmica que ele se torne. A programação cultural é para os nossos moradores, é para os bracarenses, é para quem nos visita. Mas nós queremos que nos visitem, mas queremos continuar a contar com os nossos moradores, com os nossos residentes na cidade de Braga. E há sempre este cuidado. Não sei se o Heller quer complementar. Eu ia dizer que isto é um risco político, mas há aqui um risco de sustentabilidade do meu próprio pelouro, digamos assim. Digo que sou o dono do pelouro, quem é o vice-presidente, mas como vem a propriedade do teu perfil fala de sustentabilidade, o meu lugar começa a ficar em risco. E, portanto, eu diria que este também é muito o nosso objetivo, que é, nós não queremos centralizar a sustentabilidade na nossa unidade e na nossa equipa, portanto, nós não queremos ser donos da sustentabilidade, mas queremos que qualquer departamento do município de Braga possa falar sustentabilidade como nós falamos, e, portanto, eu diria que aquilo que eu prefiro demonstra, lá está, uma propriedade excepcional para demonstrar de que forma é que a própria cultura, em interligação com outras unidades e outras empresas municipais, conseguem articular todas estas fases, quase nem falando com a sustentabilidade. Portanto, e este é um dos nossos objetivos com o nosso plano estratégico, é este, é claro, apresentando um risco, que eu não diria político, mas diria de função da minha parte. Aproveito para, já que o Helder falou agora, também, ainda sobre a sua intervenção, na altura falou de um... antes de mais, também gostaria de dizer ao auditório, se quem quiser falar, força, levante o braço, ponha a mãozinha, faça-nos sinal, que daremos a palavra. Mas sobre o manifesto de Braga e a ideia da cultura como novo ODS, como é que reações é que tiveram lá fora, uma vez que apresentaram esse projeto em fóruns internacionais, mas que tipo de reação é que têm tido? É uma discussão que se tem tido sobre o novo ODS, que novo ODS, que novos ODS, mas sobre a cultura em concreto, que reações é que foram tendo? Nós não temos essa objetividade em colocar o ODS 18, por exemplo, tal como Tallinn fez. Portanto, eu partilhei aqui o documento de Tallinn estratégico. Eles colocam mesmo um ODS 18, eles chamam-lhe mesmo e dizem uma parte tangível e intangível. A parte tangível será muito pela preservação do património da própria cidade, e o intangível, portanto, o que não é material, e isto temos da identidade e todas as outras partes da cultura, que eu aqui não tenho a mesma propriedade que o Dr. Porfírio. Portanto, o Dr. Porfírio domina duas áreas, a cultura e a sustentabilidade. Eu só domino uma, que é a sustentabilidade. Mas para dizer que o nosso objetivo aqui com este manifesto, e claro, juntamente com a própria Unesco, seria colocar à reflexão das cidades que existe algo que é necessário acrescentar a esta Agenda 2030, mas no seu pós-2030. Portanto, se nós virmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e visto que as cidades são o motor de desenvolvimento, não diria desenvolvimento, mas são um dos motores do alcance que esta agenda pode ter, nós percebemos que falta algo mais, porque, por exemplo, tal como o Dr. Porfírio aqui explicou, muitas das áreas de intervenção em que o município tenta dialogar com os municípios ou com os cidadãos e onde é feita esta atividade urbana, toda ela tem um ponto central, que é a própria cultura. E, portanto, dizermos que estarmos a tentar alavancar esta agenda sem uma parte cultural, a nós parece-nos difícil. E, portanto, nós já vimos alguns casos em algumas cidades que colocam mesmo também estas dimensões
na sua agenda para a sustentabilidade, está ali, talvez seja mais concreta, mas a primeira reação que nós vemos quando falamos sobre este manifesto foi de alguma surpresa nos primeiros segundos, mas de lógica nos segundos posteriores, porque de facto, talvez, eu creio que a Agenda 2030 foi das melhores agendas que as Nações Unidas já lançaram, portanto veio de ligar-nos ali pós de um falhanço dos Objetivos de Milénio, porque era uma agenda muito vocacionada para o terceiro mundo e, portanto, o primeiro mundo não a agarrou. É claro que aqui os ODS são uma agenda mais completa, que não é nada fácil, mas percebe-se que na falta de talvez aqui como nós dizemos, há aqui uma dimensão emergente e, portanto, as pessoas percebem isso. E isto pode ir de vários modos, desde, eu estou aqui agora a ler aqui o manifesto, portanto, também o partilhei aqui, vocês podem observar, mas estamos a falar de áreas como, por exemplo, o desenho de materiais, como a gastronomia, a literatura, neste caso as media arts, porque a conferência foi muito pelas media arts, mas até a música. Claro que isto depois pode ser um bocadinho material, mas depois olharmos com atenção de uma agenda que se quer global e de uma agenda que se quer de desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento sustentável trata-se do próprio desenvolvimento humano, percebe-se lógico que realmente falta aqui alguma parte, ou pelo menos podemos complementar esta agenda do desenvolvimento sustentável com a cultura. Portanto, eu acho que a recepção que nós tivemos a este manifesto e ter uma assinatura mais de 200 cidades, eu acho que demonstra isso mesmo. Eu creio que ele, portanto, foi um momento da própria conferência, portanto, eu acho que ele, se não me engano, eu acho que ele não está aberto, portanto, não há novas adesões, nem por aí, mas eu acho que revela bem o aceitar de que uma dimensão cultural para o desenvolvimento sustentável é bem atendida, principalmente pelas cidades. Aproveito para pôr estamos a falar de cultura e eu a seguir tenho uma intervenção sobre imigrantes. E temos falado muito de imigração nos últimos tempos e queria também ouvir-vos um pouco sobre a imigração em Braga, como é que tem sido envolvida também nestas questões relacionadas com a cultura, com a própria participação cultural. O que é que se tem feito? Que tipo de estratégias específicas é que poderão estar a ser dirigidas para este segmento populacional que é cada vez mais relevante, pelo menos demograficamente, no nosso país, e economicamente, e em vários outros níveis, mas que também trazem uma perspectiva cultural. Portanto, também há aqui um outro capítulo, um outro segmento que não é só um segmento de mercado, é também um segmento de participação e de envolvimento nas comunidades. E não sei como é que têm pensado estas questões em Braga, onde penso que a questão da imigração, como no resto do país, se está a colocar. Doutor Porfírio, certo que eu faço um contexto muito rápido para depois irmos mais ao plano da cultura, mas para dizer que a imigração, e desde que eu estou desde o município de Braga, desde 2019, é um pelouro no município, portanto sempre houve esta importância política e este observar político, esta tendência que em Portugal se manifestou nos últimos anos mais importante, digamos assim. Neste momento nós temos, eu agora não tenho aqui em mente qual é o tipo de origem da nossa imigração, mas destaca-se largamente a origem brasileira, portanto existem muitos brasileiros em Braga. Neste momento eu creio que já fazem parte, ou quase 20%, eu não quero estar a dar certeza sobre este número, mas diria que é a maior comunidade, portanto depois temos outras mini-comunidades, portanto descobrimos há pouco com um projeto que temos com a Argentina, em que há 200 argentinos em Braga, portanto isto aqui isto é bastante, é significativo, mas eu diria que a imigração nas últimas semanas foi talvez manchada por um caso que eu considero pessoalmente, e portanto acho que foi pontual, porque existem, além deste pelouro, há uma grande integração das políticas de imigração em Braga e portanto este tipo de casos posso dizer que é pontual porque não existe nem uma sensibilidade da população face à população migrante, nem existe grandes casos, tirando este último que de facto manchou aqui um bocado e trouxe aqui uma perspectiva que nós não a tínhamos.
E isto, eu creio que o município aqui teve um papel relevante muito pela política que colocou, desde respostas rápidas que tinha que dar, por exemplo, o caso da guerra na Ucrânia-Rússia, em que o município colocou logo todos os seus meios para podermos receber o maior número de refugiados possível. Por exemplo, havia um autocarro específico que trazia pessoas refugiados daquela guerra, portanto há uma resposta imediata, e depois há outro tipo de respostas, como o caso do Centro de Acolhimento de Imigrantes que recentemente instalámos aqui em Braga. Paralelamente a isso, existe um espaço de consulta pública, portanto nós temos um Conselho para a Imigração, onde são feitas várias reuniões regulares, também para perceber, dentro destas comunidades que nós recebemos, de que forma é que podemos trabalhar com elas de uma forma mais estratégica. E, portanto, este tipo de respostas que o município dá, que só identifiquei aqui algumas, permitiu-nos ter aqui um equilíbrio e uma coesão de convivência na sociedade bracarense. Portanto, tirando este último caso que apareceu em todos os lados, mas que não é um caso, diríamos, genérico pela cidade. Deixava agora aqui uma parte mais da parte cultural para o teu perfil, mas só para fazer este contexto que eu acharia relevante. Sim, sim, é verdade. Ou seja, mesmo na área cultural, na definição da programação dos nossos programas, dou o caso do Atlas, tem uma triple área temática e que naquilo que é a área da educação, temos a consciência e temos os dados relativamente, por exemplo, à situação escolar e ao número de alunos de outras latitudes e a necessidade de promovermos com maior reforço atividades de residência artística para que se quebrem barreiras não só linguísticas, mas de proximidade, também barreiras culturais, que sendo quebradas vão criar laços e reforçar aquilo que não são só os laços de convivência, mas também em termos culturais. Eu dou um caso que nós, neste ano, o Atlas promovemos na Escola Alberto Sampaio, que tem mais de alunos de 70 nacionalidades naquela escola. Temos turmas com alunos de diversas nacionalidades, amplitudes diferentes, e então desafiámos uma associação de Évora, a malvada Associação Artística, para que desenvolvesse um projeto artístico, a língua. E eles estiveram connosco, envolveram os alunos, e daquilo que eu, pelo menos na apresentação pública que assisti, foi reconfortante ver que deste trabalho comunitário feito com um conjunto de turmas desta escola Alberto Sampaio, alunos que não se falavam, porque têm os seus grupos criados, pela primeira vez disseram olá, pela primeira vez cumprimentaram-se, pela primeira vez começaram a trocar convivência, uma convivência de maior proximidade entre eles. Pela primeira vez a cultura foi um fator para quebrar barreiras, não são culturais, mas digo culturais, mas são barreiras humanas de receio e de medos. Mas na nossa comunidade bracarense nós não assistimos a esta realidade, ou seja, Braga é uma cidade em que convive muito bem com a sua comunidade imigrante, porque também nós somos, bracarenses, sempre fomos a comunidade de migrantes. E ainda agora somos a comunidade com muitos portugueses imigrados em diversos países da Europa e pelo mundo. E por isso nós sabemos bem do valor daquilo que é a riqueza de outros conhecimentos, de outras culturas, e sabemos acolher e procuramos envolver aquilo que são outras culturas. Não estamos a passar uma situação como Lisboa, ou possivelmente o Porto estão neste momento a passar, diria uma subcarga, mas uma presença no território de maior densidade e que provocam desequilíbrios. Não tem acontecido no nosso território. Há uma comunidade que se distingue das outras, que é a nossa comunidade brasileira, e que é muito bem acolhida, que é bem-vinda e que participa nas atividades culturais, e que nós procuramos desmistificar aqueles estereótipos que são criados, envolvendo-os e convidando-os a participar nas nossas escolas de dança. Também temos escolas de dança com muitas crianças, muitos jovens de outras nacionalidades. Nós procuramos fomentar, não só com as crianças, mas também com os professores, este intercâmbio, porque também, felizmente, naquilo que é decisão política, temos quem nos últimos anos tenha projetado Braga para fora daquilo que é o nosso território nacional, e por isso nós, se queremos promover o nosso território e a nossa identidade, quando nos visitam, quando nos escolhem para morar,
nós também temos a consciência que devemos receber bem, e em termos culturais, como digo, temos projetos específicos na área da educação, principalmente, mas em algumas outras áreas, como na dança, como, por exemplo, envolvendo aquilo que são alguns agentes culturais relacionados a convicções religiosas, igrejas religiosas, em que nos nossos eventos culturais convidamos a participar com o canto, com outras envolvências, para quebrarmos estas barreiras. Por exemplo, o Cantar dos Reis, nós nos últimos anos temos envolvido a comunidade brasileira para que possa também, com os seus cantares, não de reis, de janeiras, mas com os seus cantares específicos, poderem sentir-se também envolvidos e começarem a participar destes projetos. Mas temos muitos outros em que nós temos esta preocupação e esta manifestação de vontade, porque o território está a ser utilizado, usufruído, não só em termos de visitação, mas de muitos habitantes, muitos cidadãos que vêm para ficar durante um período de tempo e que por isso são cidadãos de pleno direito. Muito obrigado. Não temos inscrições para intervenções e, sendo assim, se calhar começamos a caminhar para o fim desta sessão. Eu queria agradecer muito a presença dos dois. Penso que foi muito interessante. Penso que ficámos todos com imensa vontade de visitar Braga nos próximos tempos, porque a atividade é bastante aí. Há um vídeo que queremos mostrar agora neste final de sessão. Ainda antes de passarmos ao vídeo, queria só despedir-me de todos os participantes, agradecer a presença de todos, principalmente, claro, aqui um agradecimento especial ao Porfírio Correia e ao Hélder Costa pela vossa participação. E depois desejar a todos um bom 25 de Abril e boas comemorações por todo o país, atividades culturais por todo o país, e há muito para celebrar. E passaríamos então ao vídeo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Em 2025, abre a tua porta e deixa entrar. Deixa entrar a festa, deixa entrar os sons, os ritmos e os tons e quem vier visitar. Abre a tua porta e vem para a rua. Mostra que a cultura é tua e que é feita para partilhar. Abre a tua porta, que a cidade não é mais do que nossa e de quem nela escolher ficar. Abre a tua porta e vem. Tens um ano inteiro para te juntar. Abre a tua porta, abre. Deixa uma frinchinha para respirar. Nesta que é uma cidade onde a cultura é capital. Em 2025, abre a porta e deixa entrar Braga, a capital portuguesa da cultura. Vais ver que no final já não a vais querer fechar. Abre a tua porta e vem celebrar. Braga, só há cultura. Braga, só há futuro. Obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde.